gente vai falar um pouquinho sobre o que são as aplicações, né, da robótica, né, nesse novo contexto, né? E até pergunto para vocês, né, para a gente interagir a respeito disso, né? O que é robótica no conceito de vocês, né? E como às vezes a gente não tem essa pergunta bem formulada, eu fiz para o Google, né? Eu dei um OK Google ali, né? Ó, já quis responder aqui a assistente. E ela me respondeu, a assistente, que o que era robótica, né? E principalmente aplicações industriais da robótica. E ela mostra isso para nós, né? É aquela visão, né, industrial, desde a revolução, né, da área automobilística, né? Tem uma série de fases, né, sendo desenvolvidas aí com relação às revoluções industriais, né? E tem esse conceito de automatizar o processo, né? Mas quando a gente olha para essa proposta, né, acho que eu tinha perguntado em algumas aulas para vocês lá a respeito se vocês já tinham visitado alguma empresa, algum processo industrial, né? É bem típico quando você precisa manipular processos aí que são críticos ou precisam de uma perfeição além do que o ser humano consegue, né? Você vai ter um mecanismo ali automatizado, um mecanismo robótico para fazer essa interação, né? Mas, como tudo está vindo e mudando, e a indústria está absorvendo uma série de propostas novas, né? Embora você tenha quase que o top de tecnologia numa indústria, da mesma forma ela é também um pouco resiliente para aceitar novas tecnologias, né? Então você precisa ter confirmação, evidência que aquele sistema ou aquela arquitetura é estável, né? As conexões, até conexões sem fio dentro da indústria, são quase que novidades, né? Porque você não tinha aquela percepção de segurança, né? E hoje com certeza tem, de você utilizar certas tecnologias. Então, precisa que a indústria tenha segurança, né? E aceita essas aplicações, né? Então, essa resiliência vem acontecendo e muito está sendo cobrado como paradigma que hoje acho que vocês já viram falar, né, de indústria 4.0, né? Então, a revolução industrial 4.0, ela traz uma série de inclusões aí de tecnologia dentro do ambiente industrial, né? Processamento de imagem, né, é uma das tecnologias que está sendo amplamente, vocês acompanham, né, até citando localmente aqui, né, o desafio Atlas, acho que eu vi uma das dinâmicas, né, então existem alguns desafios que já estão voltados para processamento de imagem, né, e isso é novo, né, isso é novo para eles, isso é novo para o setor industrial, isso é novo para a indústria em si, né. Claro que já se vinha trabalhando com isso, né? Mas a adesão em massa é algo novo, né? Há empresas, por exemplo, da região, que não vou citar nome, mas elas chegaram a procurar já o TF no intuito, queremos tornar a nossa indústria 4.0. E queremos absorver inteligência artificial, queremos absorver uma série de tecnologias que dão conectividade aos sistemas, integram os sistemas de uma forma rápida e prática, né? Então, existe esse interesse também localmente e muito mais, né, pelo mundo afora. E falando um pouco de robótica, é o que a gente vai falar um pouquinho, né, dessa evolução, né, que a gente transita, né, até os dias de hoje, e a partir dos dias de hoje vão ter algumas revoluções que a gente vai acompanhar, né. Então, até lá, pela década de 80, o processo industrial era baseado, ou o processo robótico, né, de soluções robóticas dentro de um ambiente industrial, de uma planta industrial, eram baseados, né, em uma estação de trabalho que tinha um robô fixo, e aquele robô fixo trabalhava sozinho, né? Então, para você entrar naquela estação de trabalho, até tem umas barreiras, geralmente barreiras óticas, que inibem a entrada da pessoa, porque se entra uma pessoa ali, por exemplo, né, o que pode acontecer? Pode acontecer uma colisão com o mecanismo, causar aí sérios danos à pessoa. Então, isso foi migrando, né? E da onde acontece a migração, principalmente, que vocês vão ver? Os motores, ok, mantém-se, não existem evoluções, né? Mas não é tão o foco. A evolução maior está na mobilidade, né? Então, precisa-se que essas estações de trabalho elas não sejam unicamente fixas, né? Então, eu vou ter um manipulador robótico ali, eu preciso que ele esteja naquela unidade de trabalho, depois se desloque para outra, depois se desloque para outra,
e assim vai, né? É uma demanda da indústria hoje, né? Então, lá pela década, lá pelos anos de 2010, é a entrada do que a gente já comentou na atividade, do AGV, né? Aquele robozinho que basicamente vai até uma parte da indústria, pega uma caixa é colocada, algo é colocado na superfície dele, na base, né? Ou ele levanta um pallet e leva para o outro lado. Então, ele vai fazer uma logística aí dos equipamentos dentro da indústria. E o paradigma que está se quebrando, né, nos últimos anos é o que? É quase de acessibilidade, né? Todos esses robôs, eles têm limitações no que diz de mobilidade, né? Eles não conseguem chegar em lugares que o ser humano consegue, né? A indústria, querendo ou não, ela é montada para as pessoas, né? Ela tem uma estrutura onde que o ser humano anda e passa pelos diversos níveis da indústria, né? Como que a gente consegue alcançar isso daí, né? E esse vai ser um foco aí das nossas aulas, né? Do que isso está se revolucionando e principalmente quais são as tecnologias que estão se utilizando, né, para conseguir construir propostas similares a essa, né. Então, é o cenário que nós vemos e é o cenário que eu brinquei com vocês lá na chamadinha da aula, né, do que é a robótica móvel, né, e principalmente do que são os dispositivos modernos, né. Então, antes de falar até aqui, eu tinha mostrado para vocês, acho que vocês acabaram dando uma olhadinha ali. Eu vou botar sem áudio aqui um vídeo, né? Porque acho que eu tenho que compartilhar. Vou pôr sem áudio, porque não compartilhava aqui, né? Mas a gente vê que o nível de mobilidade dos robôs aí que estão se apresentando está se tornando muito próximo do comportamento humano, né? Muito próximo da nossa biomecânica, né? Então, isso aqui é um publicitário, né? Uma proposta publicitária, né? Da Boston Dynamics, né? Para fazer a exposição de que nível que eles estão conseguindo atender, né? Com as propostas de robô, né? Esse daqui é o Atlas. Então, o Atlas já há um bom tempo já vem sendo desenvolvido, né? Para propostas aí de N aspectos, né? A Boston Dynamics, se eu não me engano, ela nasceu com a Darf, não lembro o nome da empresa, mas era uma empresa de cunho militar dos Estados Unidos, né? Se alguém lembrar aí, me corrige. E ela evoluiu, né, para propostas genéricas, né? Então, ela tem uma série de robôs que atendem aí o rol de aplicações dele. Tem o Spot, né, que é quase com um quadrúpede, né? Quase um cachorrinho, que ele tem a finalidade N de explorar, por exemplo, ambientes aí onde o ser humano consegue. E tem outras propostas, né? Tem um para fazer carga de objetos, tem uma ventosa ali na extremidade. Então, vocês veem que a evolução da área da robótica está chegando numa parte exponencial, né? Numa área exponencial, né? Até então, não se via tantas diferenças, né? Não se via tantas inovações, né? Como se está vendo nos últimos anos, né? Então, isso daqui são soluções apresentadas dos últimos 5 anos, né? Então, é algo bem interessante de se explorar, né? Deixa eu pegar aqui um outro que eu tinha colocado para vocês, esse daqui. E claro, né, como a parte boa, não diria como a parte ruim, mas isso também está sendo utilizado no ambiente, bélico, né? Então, esses robôs, no início, se vocês forem dar uma olhadinha, eles tinham a proposta de carregar carga dentro do ambiente de operações bélicas, né? Quando o soldado está entrando em regiões aí que são aclives, declives, né? Então, isso daqui tinha a proposta inicial de trazer e levar, né? Objetos de carga, né? A proposta inicial não vingou, né? Porque antigamente ele tinha um gerador a diesel, acho que era diesel, era combustível, né? E daí depois, para ele gerar a energia elétrica, ele tinha esse gerador e o barulho era tão forte que não se tinha possibilidade de fazer uma operação militar com esse tipo de robô, né? Agora ele evolui, são baterias, né, se não me engano, de lítio, né, que são utilizadas para a proposta aqui
desses nossos robozinhos, né? Tem uma série de vídeos, quem tiver interesse, né? Depois dá uma olhadinha lá sobre a Boston Dynamics. Eu vou deixar aqui. Existem alguns vídeos que são fakes, eu diria fakes não, mas eles são só para divulgação, né? Não sei se vocês viram alguma coisa nesse sentido aqui, que era da... Deixa eu pegar aqui. Que era da revolução das máquinas aqui, né? Os robozinhos se rebelando contra os pesquisadores aqui, né? Vou pôr só esse pedacinho, né, aqui, onde que ele toma a arma e faz um monte de loucura. Isso aqui é animação, não é realidade, né? Mas é um temor, né? Assim, professor, isso não vai acontecer nunca, né? A gente acha que não, mas, por exemplo, o Spot, que eu mostrei, aquele robozinho amarelo que vocês viram ali, ele foi cotado, né? Foi feito um POC, né? Prova de conceito, né? Na polícia de Nova York, né? Então, era o robozinho, só que era pintado de azul, com as cores da polícia de Nova York, e ele fazia patrulhamento de algumas áreas, né? Então, aquilo está fazendo e reportando algumas situações aí para a central, né? Então, o medo é tanto que isso se torne uma revolução de máquinas que o projeto no Senado americano, depois eu passo a notícia para vocês, não foi aprovado, porque eles tinham medo, que imagina se aquele robozinho tem uma arma e começa a disparar, e começam a ter N ideias aí que fogem até a realidade, né? Mas existe esse receio por parte da sociedade, né? Às vezes, até a gente tem esse ideia, porque isso foi criado na nossa imaginação com uma série de filmes aí de ficção, né? Então a gente tem essas imagens da ficção contra, eu diria até contra a tecnologia, né? Alguém viu alguma coisa nesse sentido desse tipo de robô, desse tipo de aplicação? Posso compartilhar? Eu acho que não. Então não. Então, por que eu falo isso daqui? E é dentro da proposta que eu já abro a disciplina, né? Você tem que estar sempre antenado às tecnologias que virão, né? É difícil você, às vezes, e até no quesito de se enquadrar no mercado, é muito mais complicado você entrar no mercado saturado ou do que tu entrar no mercado que é emergente, né? É muito mais fácil, né? Você tentar antecipar uma tecnologia e se enquadrar nesse mercado, porque você vai ser um dos precursores desse mercado. Assim. Então, o cenário industrial, a gente viu um cenário ali lúdico dos robozinhos dançando, né? A gente viu um cenário militar, né? Ou de utilidade pública, que seria para vigilância, né? Do Departamento de Polícia. E a gente vai agora fazer uma imersão, né? E fazer quase que uma engenharia reversa. Como que esses robôs funcionam? Como que eles são construídos? E quais são as partes que eles que são utilizados na escola. Então, eu acho que eu pulei um slide aqui. Pulei aqui, mas tudo bem. Eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Basicamente, acho que a ordem está errada, eu vou alterar depois. Basicamente, de uma linha de pesquisa da Universidade de Zurique, da ETH, de Zurique, né? Eu comentei já algumas vezes, alguns cursos eu trouxe de lá, até a referência do Ross, lá o curso eu trouxe de lá, né? É uma universidade que tem um foco muito grande, né? E compete no mercado e com relação às soluções robóticas, né? E ela tem aqui uma evolução aqui ao longo de 10, 12 anos, né? Em relação a aplicações robóticas para quadrúpedes, né? Por que essa aplicação ela é interessante? Porque ela consegue chegar em qualquer espaço de uma indústria, por exemplo, que vai ser a discussão, né? Sem nenhum problema. Ela consegue ir aonde o homem vai e além, né? Então, essa é a proposta. Então, teve uma série de desenvolvimento, eu não vou citar aqui, mas vocês veem que foi o processo de desenvolvimento para chegar no Animal C, que vai ser o que a gente vai comentar aqui. Foi longo, né? 10 anos em média, né? E eles já chegaram tiveram a parte de pesquisa,
parte de demonstração, e eles já estão na fase de pré-vendas, né? Então, já está se comercializando esse tipo de robô para N aplicações. Eles têm uma aplicação específica, e é o que a gente vai comentar agora para frente aí com relação à nossa disciplina, né? Então, opa, voltamos aqui, né? Então, quando tu olha para o Animal C, que é o produto deles, que já está em pré-venda ou em venda, né? Tem que entrar no site para dar uma olhadinha. Depois vocês dão uma olhada aqui. Deixa eu acho. Vocês dão uma olhada. Tem o site demonstrativo, né? Tem onde você fazer uma ordem de compra, né? Até depois eu vou fazer uma ordem de compra para o TF. Vai que cola, né? Depois vocês dão uma olhadinha aqui, só vou pôr no chat. Né? Tem toda a apresentação, né? Que basicamente ele tem algumas features que são interessantes, né? E são interessantes principalmente para a nossa disciplina, né? Então, a parte de sensoriamento, né? Você tem... eu acho que é mais fácil eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver assim. Eu vou tentar mostrar aqui pela aba de apresentação, que tem as animações mais interessantes, né? Então, se vocês forem ver, você tem aqui algum lugar que você faz o contato para fazer um pedido ou uma solicitação, né? Então, basicamente, ele tem uma série de características e de equipamentos que podem ser acoplados nele, né, no auxílio. Então, ele é uma proposta de um robô para exploração de ambientes industriais, né? Para fazer instrumentação, para fazer telemetria, para fazer manutenção preditiva em ambientes industriais. A gente já vai ver um pouquinho como que isso funciona, né? Então, se a gente seguir aqui as propostas, as características que são listadas dele, né, basicamente é o que nós estamos vendo aqui, né? Ele se apresenta como uma solução de extrema mobilidade, por quê? Porque ele não está preso a rodas como é a solução que nós vimos anteriores, né? Ele consegue entrar em vários lugares, então tem algumas especificações técnicas aqui que a gente consegue ver, né? Unidirecional, consegue subir escadas até 45 graus, passar em superfícies com algum obstáculo aí acima de 50 centímetros, até 50 centímetros, na verdade, né? Gaps, né? Passar obstáculos com vãos e uma série de opções aí que são o corriqueiro do dia a dia, né? Dentro de uma indústria, dentro de qualquer processo, né? Se isso aqui fosse utilizado para uma inspeção, por exemplo, como a gente comentou lá da polícia de Nova York, ele teria situações iguais, muito iguais às apresentadas aqui, né? A parte de sensoramento é algo interessante, isso aqui está mais ao nosso interesse, né, do que da solução, né, móvel. A gente vai entender quem são os sensores que são utilizados nessa proposta, né? A gente já vê inicialmente, ele consegue fazer detecção de obstáculos, né? Ele consegue, então, aqui seria algo para detectar um obstáculo de colisão, basicamente com ele, né? Ele consegue fazer o scanner, o mapeamento do ambiente. Então, como é que eu crio mapas aí 3D do ambiente, né? Então, vocês vão ver que nesse processo aqui ele está usando uma câmera especial. Eu vou falar um pouquinho desse tipo de câmera. Eu tenho uma dessas até aqui. Depois eu mostro para vocês. Mas ele tem uma câmera, né? Que a gente vai chamar ela de câmera RGBD agora, por enquanto, né? E ele consegue fazer o mapeamento 3D do ambiente, né? Utilizando um sensor LiDAR, né? Que a gente vai falar também um pouquinho na disciplina, né? Um LiDAR 3D. Basicamente, isso aqui é um laser, né? Com um mecanismo rotativo e com um espelho que vai alterando o ângulo. Então, a frequência é muito rápida, né? Não sei qual a frequência desse modelo em si, mas a frequência é muito rápida, ele vai fazendo um mapeamento e acaba gerando todo o mapa 3D do ambiente, né? Isso daqui entra numa das áreas que a gente vai conversar de mapeamento e localização simultânea, né? Então, quando a gente fala em esse aspecto, é basicamente ele criar o mapa ao mesmo tempo que ele vai montando o mapa ao mesmo tempo que ele vai se deslocando, né? Câmeras, né? Câmeras com ângulo elevado aqui, são câmeras, né? Normais. E GPS, que é algo trivial até para as nossas aplicações, mas que é importante também, né?
E aqui está um pouco da demonstração, se vocês conseguem ver, né? Da demonstração do que é. Deixa eu ver se eu tenho que dar um play aqui. Aqui ele está mostrando que ele faz o mapeamento, né? O mapeamento do espaço. Então, basicamente, você consegue criar quase que é um robô seguidor de linha. A linha é virtual, mas ela é feita através de mapeamento. Vocês aprenderam um monte de alguns algoritmos de busca, né? Então, o propósito é bem parecido, né? Você vai ter aqui o espaço, o mapa, né? E eu preciso buscar qual que é a melhor rota, né? O melhor caminho até o objeto final, né? Eu acredito que vocês viram bastante algoritmos dessa área. E é a mesma coisa para essa proposta, né? Ele tem um mapa 3D, eu preciso que ele chegue até o ponto A, de onde está o extintor aqui, simplesmente ele vai criar um mapa, né? E geralmente você define que tudo que é parede, por exemplo, eu acho que você já tem visto em alguma disciplina, que você consegue fazer métodos aí de dilatação e extrusão, né, de objetos. Então você define áreas às vezes, seguras para ele fazer aí a rota final, né? Então ele consegue achar que a área que não existirá colisão, ele consegue fazer esse mapeamento. Vamos ver o que eles apresentam aqui. Seria a detecção. Né? Essa página é um pouquinho bugada. Deixa eu dar um refresh aqui. Dúvidas, pessoal? Dúvidas, me fala. Por enquanto, tranquilo. Tá bom, então eu vou tomando água. O que a gente está já acostumado, né? Detecção de objetos, principalmente objetos móveis, né? Que é uma dinâmica um pouco mais difícil, né? Imagine um operador que está ali junto com toda a dinâmica de trabalho, né? Ele precisa alterar essa rota em virtude, gerar novas rotas em virtude do obstáculo, né? Sejam eles fixos ou móveis. Né? Alguém deixou no começo da escada uma caixa aqui. Ele vai ter que buscar uma rota alternativa, né? Aqui. Então, embora pareça ser algo trivial, né, é extremamente complexo se gerar todo esse controle, né, para você definir qual que é o ponto que ele precisa colocar aqui vamos chamar de pata, né, para não ter um nome melhor aqui, para que haja todo o equilíbrio do conjunto, né, do conjunto a ser deslocado, né. E eles não têm a feature de detecção de humanos ainda, embora ele apresente em um local lá, é algo que a gente provavelmente consiga fazer de uma forma simples, mas de fato deve ter algo mais complexo aqui a ser apresentado. Né? Por isso que eles estão com uma entrega em breve. Um Docker Station, né? Tipo um carregador. Então, autonomia de 2 horas, faz a manutenção e quase que pousa. Vocês vão ver que ele faz uma descida suave no carregador ali. Caiu no bercinho, né? É um berço de carga, né? Onde que ele vai ter ali a carga completa em 3 horas. Então, 2 horas de trabalho, 3 horas de carga, né? Isso a gente sabe que é em função da dinâmica de carga, né? As curvas de cargas de baterias, mas é algo bem interessante aí para uma proposta industrial. Principalmente no que diz respeito a... Deixa eu ver se eles mostram aqui. Uma coisa que a gente vai ver, né? Que é a forma de controle, a forma de monitorar que eles propõem. Eu queria aqui um videozinho que eu acho que eu não estava no começo aqui, que eles mostram... Deixa eu ver se aqui, esse daqui. Eu vou pôr um mute aqui, porque... Que seria em relação à aplicação mesmo, né? Imagine uma indústria com processos críticos, né? Seja de gás, de alta temperatura, né? De risco de explosão, né? É complicado tu colocar um ser humano para fazer esse processo, né? Mas isso aí acontece, né? Então você coloca lá na unidade onde pode ter vazamento de gás, onde pode ter risco de explosão, onde pode ter uma pessoa para ir lá com a instrumentação e fazer esse processo, né? Então a proposta é substituir essa pessoa nesse local de risco, né? Esse local que é extremamente inóspito, né? E prejudicial ao ser humano, né? Então
ele apresenta aqui a possibilidade de você fazer uma série de instrumentações do ambiente, né, do nosso ambiente industrial. Então, tu pode fazer aferição de ruídos, né? Um microfone, tu consegue detectar vazamentos, por exemplo, de alguma unidade de gás ou algo nesse sentido, né? Tu consegue fazer análise de imagens térmicas, por exemplo, você consegue ver, né, se tem alguma tubulação com algum vazamento, ou se tem algum segmento, um painel elétrico, né, com aquecimento, provavelmente tem algum mau contato ali, né, isso é comum dentro da indústria, né, e diversas outras possibilidades, né, como ele tem a parte visual, né, a parte de câmeras, a parte de instrumentação dos equipamentos visuais da indústria pode também ser feita, né, de forma bem interessante. Então, gera todo um relatório, né, um relatório preciso, né, a respeito do que se aplica aqui na nossa proposta. Eu acho que aqui ele começou a falar um pouquinho dos elementos, né, os motores, o LiDAR, né, as câmeras RGBD, que a gente vai falar um pouquinho, né, e que mais que ele apresenta de instrumentação aqui, eu acho que os requisitos, né, IP67 é proteção contra água, né, então trabalha em ambientes com água, comunicação Wi-Fi, LiDAR, né, as câmeras e o conjunto de atuadores com controle de torque, né. Acho que aqui o vídeo é um pouquinho repetido. Esse aqui é o vídeo full, né, do processo. Não tem nada muito mais além disso. Então, veja, é uma aplicação completa, né? É uma aplicação completa que não está, e essa é uma preocupação, pelo menos ética. Eu me incomodava um pouquinho quando fui trabalhar com automação, né? Você pensa, mas eu estou tirando uma pessoa, né? Estou tirando uma pessoa de uma unidade de trabalho. Na verdade, não, você está melhorando a qualidade de vida de uma pessoa que estaria num ambiente que é inóspito, né? Essa pessoa provavelmente vai ser colocada numa área mais segura ela, né? Então, esse é um dos lemas aí da robótica para melhoria, né, de todos os processos. E aqui estão as brincadeiras que a gente gosta, né? Quais são os sensores, quais são os atuadores usados, né? É muito parecido com o que tem no Atlas, lá no robô, ou no Spot, que tem lá da Boston Dynamics. Aqui se usa sensores bem similares, né? Então, ele tem 12 motores, né? 12 articulações. Veja, se é difícil controlar um motor, imagine 12 motores, né? 12 motores com controle de torque, são motores bem interessantes. Uma IMU, né? Não sei se vocês já trabalharam em uma disciplina que existe. A IMU é uma unidade de movimento, né? Uma unidade inercial de movimento, né? Que tu usa para fazer leituras de aceleração, rotação e tudo mais, né? Na parte de locomoção são os sensores principais. Na parte de navegação, né, é o LiDAR, que eu comentei para vocês. Uma câmera RGBD, né, então ela tem alguns aspectos diferenciados aqui, né, vocês vão ver. Ela pode ser estéreo, ela pode ser ela tem um laser, né, uma emissão de um laser, você consegue capturar aí a textura dos objetos e estimar profundidade, né? E as aplicações aqui que são aplicações industriais, né? Para telemetria, né? Então, que ele apresenta o microfone para detecção de vazamentos e processos afins, né? Câmera térmica e câmera normal, né? Então, basicamente esses são os elementos. E uma unidade de controle, né? Que é comum, né? Então, vai ter uma como que chama? Não é uma docker station, mas vai ter uma unidade de controle que vai fazer a telemetria de todos os processos, né? Aquele poderia ser um computador, poderia estar num servidor, e assim vai, né? E caso seja necessário, tu tem aqui também, né, um controle, né, um joystick, para operações manuais. Basicamente, o processo a ser desenhado é o seguinte, né? Preciso fazer a inspeção da linha 5, por exemplo, da linha 5 da indústria lá. Uma ordem de serviço é gerada no sistema, né? Existe todo um sistema de interligação dos processos industriais, né? E a partir desse momento, essa ordem é destinada, né? O robô vai estar conectado também nessa ERP, né?
e essa ordem vai ser destinada para o robô, ele simplesmente vai executar a ordem e fecha a ordem depois que ele fecha o roteiro, né, a ser cumprido, com todos os dados de instrumentação. Detectou uma falha, por exemplo, ele detectou um vazamento lá, automaticamente ele está mandando uma ordem de serviço para a equipe de manutenção, fazer ali a manutenção naquele vazamento, né. Sobre os motores, né? Motores brushless, né? De corrente contínua, né? Com um processo de controle tanto de torque ou de posição. Então, nesse caso, eu não consigo estimar se eu teria que olhar melhor a documentação, mas poderia, por exemplo, cada motor ser um motor independente e inteligente, no sentido de cada um dentro da arquitetura do ROS, pegando o ROS como exemplo, cada motor tem um nó ou tem um tópico que ele vai estar acompanhando, né, no modo subscriber, por exemplo, que ele vai estar acompanhando o tópico, que vai vir as informações de qual o ângulo ele tem que fazer, qual a posição que ele tem que ir, né? Então, a gente consegue criar uma arquitetura de controle muito complexa, mas que tem todas as partes modularizadas, né? O que mais que ele tem? Inertial Measurement Unit é o MU, né, que eu comentei para vocês, né, a unidade inercial de movimento, né? Então, o que é a unidade inercial de movimento? É a composição de vários sensores. Vocês já viram um acelerômetro, vocês provavelmente conhecem o que é um giroscópio, né? Não sei se vocês já tiveram essa interação com esses dispositivos. Tu tem também a bússola digital, né, que é utilizada também para compor. Então, quando tu pega vários sensores, né, você tem, aquela brincadeira que eu falo, você tem uma estimativa melhor de qualquer unidade. Se você pega a medida de vários pontos de observação, você tem uma estimativa melhor aí da posição, ou do que tu quer estimar, né? Aqui, por exemplo, ele quer estimar aceleração, velocidade e posição, né? Então, faço aqui o processo de integrar os dados do acelerômetro. O que eu vou ter? Dados de ângulos, né? Então, acelerômetro é velocidades de rotação. Vou ter dados de ângulo. Na hora que eu integro aqui também, né? Faço as transformações, né? Posso integrar 2 vezes, por exemplo, a aceleração e eu tenho a posição, né? Então, eu vou fazendo todo esse processo e, ao final, quando eu chego aqui ele chega com a velocidade, né? Então, quando eu chego aqui, eu tenho a aceleração, né? A velocidade, não a aceleração, né? Quando eu chego aqui, eu integro de volta, tenho a posição, e por fim eu tenho a velocidade, e por fim a posição. Então, é mais um sensor para saber qual local o robô está, né? Então, ele andou 10 metros, né? Então, a IMU vai integrar esses dados, né? Para tentar calcular esse deslocamento de 10 metros, né? Ela vai ser usada para melhorar a precisão, por exemplo, do GPS. Então, GPS, geralmente você tem um erro aí de 5, 10, 15, 20, depende se você está em cobertura ou não, né? Tu consegue melhorar esse erro de posicionamento usando uma unidade inercial, por exemplo, né? E como que funciona? Não sei se alguém teve curiosidade de ver ou de... Eu acho bem bacana, né? Essa parte de eletromecânica. Alguém já viu como que é por dentro de um acelerômetro? Enquanto eu busco uma foto aqui. Nunca vi. Então, pasmem ou não, dentro de um acelerômetro existem elementos mecânicos. Existe uma molinha, existe uma massa, né? E conforme você se move com o acelerômetro, né? O acelerômetro do celular é a mesma ideia, né? Então, quando você se move com o acelerômetro do celular, aquela massa se desloca, né? E você consegue medir indiretamente a aceleração. Deixa eu só achar aqui uma foto interessante. Não. Então, o que ele tem é basicamente essa estrutura aqui, ó, uma massa, né? Uma massa, e claro que tem um atrito, uma molinha, né? Que é o que vocês estão vendo aqui. Eu vou pegar uma foto melhor, mas basicamente isso aqui é uma massa que se move. Então,
Quando você acelera o dispositivo para esse lado, por exemplo, o lado da esquerda, né, a massa tem uma inércia e ela vai demorar um pouco até começar o movimento. Todo esse movimento é pego por essas unidades aqui, que são basicamente placas, né, separadas. Vamos pensar que placas capacitivas, vocês fizeram a disciplina de eletrônica e tudo mais, né, quando tu muda a relação entre duas placas, a distância entre duas placas, tu muda a capacitância, né? Então, alterando a capacitância disso daí, você consegue medir, né? Eu vou mostrar as fotos para você aqui. Eu dou uma olhada antes das fotos, antes de mostrar. Você coloca uma palavra que nada a ver e surge fotos estranhas. Né? Com isso, você consegue medir a capacitância. Então, esses microeletrônicos, sistemas microeletrônicos, eles têm a escala aí nanométrica, né? Então, é muito até curioso de se ver, né, a relação entre, por exemplo, um ácaro. Aqui uma imagem, se eu pego essa daqui, não vai aparecer nada estranho. Né? Aqui a imagem de um ácaro dentro de um dispositivo na superfície, no dispositivo microeletrônico, né? Um capacitor ou um acelerômetro, né? Depende da proposta, né? Existem vários aqui, né? Mas tu consegue ver que algo extremamente pequeno, né? É algo extremamente pequeno e que você tem como uma estrutura aqui de acelerômetro. Aqui possivelmente é um acelerômetro, né? Tudo isso daqui é um formato de uma mola, então quando o sistema se move aqui, há um movimento dessas placas, né? Na escala, eu já pego uma aqui de referência, mas vocês vão ver que é nanométrica, né? Deixa eu ver se daqui. Eu acho que não. A escala é nanométrica. Deixa eu ver um mais bonitinho aqui. Não achei nada. Mas quando tu tem um movimento, né, ele vai alterar a distância dessa placa e esses elementos aqui que estão em paralelo, eles mudam as distâncias e muda a capacitância. Mudou a capacitância, eu consigo estimar qual foi o deslocamento para eixo X, Y e Z, né? Então, isso é uma coisa muito interessante que hoje é comum de estar nos nossos celulares, nos nossos smartphones da vida, né? E é uma estrutura, aqui, ó, acho que tá mais bonitinha essa daqui, ó. Então, temos as partes fixas, né? Temos a parte móvel. A hora que há aceleração para qualquer lado, né? Essa parte altera e a capacitância entre aqui, ó, C1, é a capacitância C1 e C2, vai mostrar o quanto esse acelerômetro se deslocou para o lado X, né? X ou... Aqui é só de X, né? Por exemplo, né? A gente consegue ter essa estimativa de uma forma bem, bem precisa, né? Então, esse tipo de sensor que é comumente utilizado, vocês têm nos laboratórios, né? Aqui está no curso, né? Vários circuitinhos aí para fazer integração com o Arduino, né? Quando você olha na escala, aqui, ó, 10 micrômetros, aqui é a escala dessa foto. Tá ruim a foto? Ou aqui embaixo 10 nanômetros. É uma escala muito pequena. Em geral, é uma escala muito pequena, é onde que tem essas estruturas. E eu vou ter uma para X, para Y, para Z, vou ter no giroscópio uma estrutura colocada para X, para Y, para V, elas são distribuídas conforme a estrutura ali que vai ser necessária para o sensor. O LiDAR, né, como a gente já falou, né, nas aulas, já falei um pouquinho nas aulas passadas, né, ele vai ter a função, basicamente, de fazer o mapeamento do ambiente 2D, 3D, depende de qual é a aplicação dele, né. E como que ele funciona, né? Ele funciona com um laser. Basicamente, o laser bate na superfície, reflete na superfície e volta, e você calcula o tempo de propagação da luz e você consegue ter uma estimativa da distância do objeto. Então, ponto a ponto. Então, ele vai mandar um laser aqui, mandar um laser aqui, mandar um laser aqui, e vai fazendo todo esse processo a uma velocidade muito rápida, e você consegue ter a percepção e a estimativa do ambiente em 3D, né? Nós temos, na área de visão computacional, as câmeras estéreos, né? Então, nada mais que você tem duas câmeras. Eu tenho uma aqui, agora eu consigo mostrar. O LiDAR eu já tinha mostrado para vocês, né? Que era aquele do robozinho lá. Depois eu mostro com mais ênfase.
Eu tenho uma estéreo aqui, então se vocês forem ver aqui, ela tem duas lentes, né? Duas lentes separadas por uma distância, com um pouquinho de pó, mas faz parte, separadas por uma distância, e através de processamento de imagem tu consegue estimar a distância, né? Então, tu vai ter ali uma câmera na posição left e right, né? Em duas posições, e quando você faz o processamento dessa imagem, você consegue identificar qual a profundidade do ambiente. Então, agora ela não é só uma câmera para RGB, né? Ela é RGB e de depth, né? De profundidade. Então, ela tem essa característica RGBD. Aqui é um exemplo do OpenCV até, né? Um exemplo do OpenCV usando o processamento, usando uma função para se... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Para se trabalhar com imagens aí estéreo. Então tá. Essa é uma forma, né? Mas existem outras formas de você fazer essa captura do ambiente, essa percepção do cenário, né? De 3 dimensões, né? A outra forma é com luz estruturada, né? Então, como que acontece? Você vai ter um emissor, eu não lembro quem que era o emissor, mas provavelmente esse daqui, onde que ele projeta uma imagem, uma figura ou qualquer tipo de projeção, e você vai ter um elemento que vai estar lendo essa projeção, né? Não sei se seria o obturador, mas seria... Não, não. Você vai ter ali o elemento que transmite, né, e a câmera que lê esse tipo de informação. Tipicamente é luz infravermelha, né, que você emite, então não é visual ao olho nu, né, mas tu consegue projetar uma estrutura, uma imagem e perceber nela qual é a distorção da imagem. Com isso vocês conseguem ter ideia da profundidade, né. Aqui é um exemplo bem interessante, né, tu tem uma câmera do tipo, não sei se já jogaram jogaram Kinect 3D, eu tenho um aqui do Xbox 3D, 360, né? Não sei se alguém já lembra desse carinha aqui. O meu tá até cortado o cabo aqui, porque eu brinquei nos robozinhos. É o mesmo processo, né? Jogar o joguinho de Olimpíadas nele. Vocês gostam, né? Eu não sou de jogar, mas eu acho bacana a brincadeira. Tanto esse como o novo... Não sei se sou só eu, mas eu não tô ouvindo nada. Deixa eu ver se deu um problema. Eu tô ouvindo aqui. Tá normal. Eu também tô ouvindo. E agora, Bruno, tá ouvindo? Era só eu. Então beleza. Então. É a mesma proposta, né? Então, tu tem esse modelinho aqui, né? Que ele tem, né? O elemento que faz a emissão do infravermelho, né? Acho que está por aqui. E esse daqui é o que faz a captura do infravermelho, né? Então, ele gera uma imagem parecida com essa aqui. Vocês veem que é uma imagem, né? Uma forma geométrica. E conforme você tem objetos mais próximos, né? Ou mais distantes, você consegue ter aí a perspectiva de profundidade, né? E ele tem também uma câmera RGBD, né? RGB não, uma câmera RGB normal, né? Para fazer a leitura da imagem. Esse daqui é um módulozinho de jogos, né? Deixa eu pegar outro aqui. Esse aqui é um módulozinho já industrial, né? Parecido com os que tem ali no Animal-C, mas são módulozinhos onde você tem somente o módulo das câmeras aqui. Então, é a mesma proposta, né? Tem uma câmera RGB, tem um emissor de infravermelho ali, né? E tem o que faz a aquisição do infravermelho, né? Então, essas câmeras... Essas daqui são da Intel, né? Intel Sense é a linha, né? Então, essas câmeras são usadas em uma série de aplicações da robótica em geral, né? Para ter essa perspectiva de profundidade, né? Esse é um elemento aqui. Um exemplo, deixa eu ver se eu tenho fácil aqui, gente. Tem um exemplo. Eu vou mostrar algumas bibliotecas que são utilizadas, né, para processamento desse tipo de sinal. Quando tu faz essa captura, e essa imagem eu quero ver se eu consigo rodar aqui para vocês.
vocês percebem que a imagem ela é composta por uma série de pontos, né? Agora a gente vai ter a profundidade, né? Esses pontos em si são chamados de nuvem de pontos, né? Que são utilizados por uma série de aplicações para se ter perspectiva de profundidade. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho aqui. E com isso você consegue trabalhar, né? Qual é o propósito para a robótica desse tipo de câmera? Realmente fazer leitura do ambiente, identificar obstáculos, né? E outros elementos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui achei. Vou lá rapidinho aqui. Open tests. Isso. A ideia rápida aqui é para... Aqui a visualização. Vou pegar aqui, então, como tem o OpenCV, né? O OpenCV é uma biblioteca bem utilizada, né? Na área de processamento de imagem. Existe uma delas que é o Open 3D, né? Eu vou rodar aqui um script, deixa eu puxar aqui do lado. Só um script de teste, né? Para mostrar essa projeção aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela subir aqui. Sem travar a minha máquina. Para mostrar, acho que subiu aqui. Vocês conseguem ver, né, a minha tela, né? Então, como que é a captura? Sim. Como que é a captura da imagem por uma câmera RGBD, né? Depende da tecnologia, né? Então, tu faz a leitura do RGB, né? Que são as cores em geral, né? E ela vai fixando pontos para dar a perspectiva de distância. Então, quando tu tem a captura final, quando tu tem a leitura final, tu tem aqui também, além da câmera, né? Você tem aqui a posição no espaço 3D de todos os pontos que foram adquiridos por esse tipo de câmera, né? Então, isso a gente consegue fazer de uma forma bem interessante. E o que o robô... Por que o robô usa isso aqui também? Ele usa também isso daqui para ter uma... Deixa eu pegar aqui. Ter uma percepção do espaço, né? De como ele está deslocando, né? Porque você vê, se eu estou toda hora fazendo a leitura, aqui é o exemplo, acho que de duas imagens, né? Eu acho que eu estou com... Deixa eu ver se eu parei aqui. Duas imagens, né? Dois momentos de captura aqui do espaço, né? Então, entre o amarelo aqui, os frames do amarelo, né? E a captura do azul, né? Houve um deslocamento da câmera, né? A gente consegue calcular esse deslocamento através do processo de fazer o match dessas duas imagens aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele vai fazer o match aqui. Meu computador deu uma travada. Bom, não rodou aqui, deu uma travada no meu código, mas eu consigo, né, através do processo Existem alguns cálculos que eu vou mostrar para vocês, que eu consigo calcular a diferença entre as imagens. E o que vai ser a diferença? Vai ser a diferença da posição do observador, da câmera em si, né? Se eu sei quantos centímetros ou quantos metros a câmera se moveu, eu sei quanto que o robô se moveu, né? Qual que é o deslocamento. Então, além do acelerômetro, da unidade inercial, além do LiDAR, você vai ter mais um elemento para calcular a posição do robô. Tipicamente, o robô sempre vai estar procurando, né, saber aonde ele está e aonde ele quer chegar, né? Ele não mostrou aqui para mim, que chato. Era para ter mostrado o match aqui, mas depois eu brinco mais com as ferramentas aqui. Dúvidas, pessoal? Enquanto eu tomo água? A gente vai voltar a falar
mais sobre esse tipo de captura de imagem. Hoje é uma introdução, né? Como que você processa esse tipo de imagem, como que você trabalha com nuvem de pontos, né? Vai ser um pouquinho da próxima aula, mas aqui é só para fazer uma introdução e atiçar a curiosidade de vocês dessas possibilidades que podem ser trabalhadas de uma forma bem interessante. Eu vou aqui. Estou processando aqui a brincadeira. Vamos ver se ela pula aqui uma tela para nós. E por fim, e não menos importante, né, da apresentação desse robô comercial aqui do AnimalSea, né, nós temos aqui como é feito o processo de simulação, né? Como que esse robozinho consegue andar tão próximo ter uma locomoção tão bem, né? Será que como que é treinado isso, né? Então, tudo isso é feito via simulação, né? Você primeiro simula em um ambiente virtual, né, as interações do robozinho. Ele ia me mostrar um negócio aqui. Deixa eu ver se vai mostrar aqui. Só. Deu uma bugada no meu computador. Deixa eu fechar isso daqui. Vou deixar ele rodando aqui, ver se aparece. Tu precisa de um ambiente de simulação para treinar as possibilidades, né? Para você ter essa interação com o robô, né? Para você treinar a forma de locomoção dele, né? Como que a gente treina um robô para que ele aprenda a andar? Existe uma brincadeira aqui, deixa eu ver se eu acho rápido aqui, que dá a ideia do processo de locomoção, né? Um segundinho, pessoal. Aqui, acho. Esse daqui, ó. Então, imagina só a situação de você precisar que esse robô aprenda a andar, né? Então, como é que eu faço para que ele ande, né, e tenha uma locomoção próxima, né? Então, você tem uma série de ferramentas. Aqui deu aqui o resultado final do match das imagens. Eu sabia que estava processando. Então, aqui você vê que ele conseguiu unir, e dessa união ele conseguiu o resultado final de rotação e translação da câmera. Mas não era isso que eu queria mostrar agora. Eu queria mostrar aqui um algoritmo, né, implementado numa simulação de sistemas dinâmicos para ensinar esses elementos aqui a caminhar, né? Então, aqui é um exemplo, né, que a proposta em si é tentar ensinar ou tentar mutar quase que esse robozinho para que ele chegue nas características ideais de marcha, né? Então, você vê que o algoritmo aqui está toda hora buscando soluções ótimas aí para chegar numa solução de marcha, né? Para se ter uma locomoção ótima com esse robô. Não é muito... É parecido com o que a gente treinaria um robô, né? Aqui ele está mudando, na verdade, as propriedades físicas do robô, né? Mas o processo é o mesmo. Você vai ter uma simulação e você vai ter uma série de passos para que isso seja treinado, né? E tenha um resultado satisfatório. Então, aqui é uma brincadeira, só de exemplo, né? A gente vê que na geração 1, na geração 2, ela não teve êxito, né? E conforme vai evoluindo, conforme vão passando as gerações aqui, os treinamentos, né, as épocas de treinamento, o robô começa a convergir numa solução ótima, né, para a nossa proposta, né, para as recompensas que são definidas para o robô. Esses métodos geralmente são métodos de aprendizagem por reforço, né, e você utiliza algumas técnicas para definir a recompensa para se ter um ótimo... Você atinge o ponto ótimo, né, de marcha. O mesmo é feito para esse tipo de robô, né? Então, até que eu consiga que ele tenha uma mobilidade muito próxima de uma eficiência até energética aqui, para que ele não gaste tanta energia, para que ele consiga andar de uma forma fluida, para que ele consiga passar objetos, eu faço todo o treinamento em simulação, né? E a simulação que é utilizada é a mesma que a gente utiliza aqui em sala de aula. Então, é o mesmo processo que a gente vai utilizar. Eu conseguiria montar aqui e simular, por exemplo, esse mesmo carinho aqui, usando um modelo dinâmico dele aqui,
usando as propriedades dele, né? Então, basicamente, o que eles estão usando aqui é o Gazebo, que é o simulador que a gente vai usar em aula, né? E aqui é o RViz, que é uma das aplicações para visualização dos tópicos do ROS. Então, o AnimalSeek que eu trouxe de exemplo para vocês aqui é um robô que é todo construído em função da arquitetura do ROS, né? Então, tudo que vocês estão fazendo aí de arquitetura de tópicos e tudo mais é utilizado no AnimalSeek aqui, na simulação dele e também na implementação física dele, nos testes, né? Então, primeiro passo é simular, ensinar o robô a se locomover e desviar de obstáculos, né? O segundo passo é a validação física, né? Então, aqui eles estão fazendo a validação física, estão usando o ROS para fazer todo esse processo aqui. Isso aqui são telinhas do ROS que a gente vai ver lá para frente. E existe um projeto, para quem tiver curiosidade depois, da mesma forma que a gente vai trabalhar com alguns robozinhos, a gente pode trabalhar um projeto open source com uma série de robôs aí, quadrúpedes para soluções na área de robótica. Então é bem bacana esse projeto, vocês podem baixar lá no GitHub. Eu não rodei aqui porque ele tem de requisito Ubuntu 18.4, né? E eu estou no 20 aqui. Mas já testei, uma vez subi uma imagem que testei, é bem bacana a proposta.